Nosso estudo de hoje está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4. Paulo fala assim, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. E Emmanuel comenta na lição 156 do Vinho de Luz, o vaso. A recomendação de Paulo de Tarso aos Tessalonicenses ainda se reveste de plena atualidade. O vaso da criatura é o corpo, que lhe foi confiado. O homem comum, em sua falsa visão do caminho evolutivo, inadvertidamente procura saturá-lo de enfermidade, lama e sombras, e em toda parte observam-se consequências funestas de semelhante desvios. Aqui aparecem abusos de alimentação, além surgem excessos inconfessáveis. Existências numerosas esbarram no túmulo à maneira de veículos preciosos atropelados ou esmagados pela imprevidência. Entretanto, não faltam recursos da bondade divina para que o patrimônio se mantenha íntegro nas mãos do beneficiário, que é a nossa alma imortal. A higiene, a temperança, a medicina preventiva e a disciplina jamais deverão ser esquecidas. O pai compassivo não se despreocupa das necessidades dos filhos, mas sim os próprios filhos é que menoscabam os valores que a sabedoria infinita lhe empresta por amor. Alguns superlotam o vaso sagrado com bebidas tóxicas e estonteantes, transformam-nos outros em máquina de gula carniceira, quando não despedaçam nos choques do prazer delituoso. Em obedecer aos impositivos do equilíbrio na lei divina reside a magnífica prova para todos os filhos da inteligência e da razão. Raros saem dela integralmente vitoriosos. A maioria espera milagres para exonerar-se dos compromissos assumidos, olvidando que o problema do resgate e do reajustamento compete a cada um. O melhor pai terrestre não conseguirá preservar o vaso dos filhos senão transmitindo-lhes as diretrizes do reto proceder. Fora, pois, da lição da palavra e do exemplo, é imprescindível reconhecer que cada criatura deve saber possuir o próprio vaso em santificação e honra para Deus. Gente, se nós somos espíritos imortais, eu ficava me questionando, né? Por que a gente não fica do outro lado da vida de vez? Aí os espíritos vêm falar para a gente assim, não, a gente precisa vir para esse corpo físico, ter um corpo físico, porque esse corpo físico aqui, ele nos ajuda a disciplinar um monte de coisa. Tudo que eu faço com o meu corpo físico traz reflexo no meu corpo espiritual. Aquele corpo, também descrito por Paulo de Tarso na carta aos Coríntios, tudo que eu faço com esse corpo passa também reflexo para o corpo espiritual. De maneira que, vamos procurar fazer uma reflexão aqui junto. Acho que todo mundo que consegue ter um pouquinho de raciocínio com relação ao tema vai entender Deus como exemplo máximo de amor, de bondade e principalmente de justiça, né? Então o que é o conceito, seria o conceito de justiça? Todo mundo receber de maneira igual, não ter privilégio para ninguém. Aí quando você encontra pessoas já trazendo doenças patológicas, já doenças de nascimento já, né, desde o berço, e você não consegue encontrar nada que aquela pessoa tenha feito para poder estar merecendo ter aquela doença, das duas uma. Ou Deus é injusto, o que é inconcebível, ou na verdade aquilo está acontecendo por quê? Está acontecendo como consequências do nosso comportamento com relação ao nosso vaso sagrado, ao nosso corpo, em experiências anteriores. A gente tem até a compreensão de que aquela pessoa que não aceita a ideia da reencarnação vai ter muita dificuldade de entender isso e vai simplesmente justificar como os mistérios de Deus, né? Então, a doutrina espírita, o que ela vem fazer com a gente? Ela vem falar, tudo que eu faço com esse corpo aqui tem reflexo no meu espírito. Quando o espírito for animar um outro corpo, nós somos o beneficiário direto de tudo que acontece com o corpo também, né? Eu vou levar para aquele próximo corpo as consequências todas do que eu estou fazendo aqui comigo. Então a gente vai ver o seguinte, né? Ele até bota aqui, né, que o beneficiário de tudo é a nossa alma imortal. Tudo é em prol da alma. Então o que acontece daqui para frente com a regeneração do nosso planeta vai ser mais comum a gente tomar muito cuidado com a nossa alimentação, com essas disciplinas também de exercício físico, com a disciplina também do uso de algumas substâncias que, se for utilizado em exagero, vão trazer só consequências danosas, gravosas para todos nós. Por isso que tem muita gente que fala, né, na doutrina espírita, né, o álcool zero. Por quê? Porque sabe que o álcool
em pouco tempo ele pode trazer danos muito graves para o corpo físico para aquela pessoa que não aprendeu a utilizar, ou então acaba buscando como fuga para as dores que a gente vive aqui na Terra. Mas aqui tem um momento do texto em que Emmanuel vem falando que algumas pessoas superlotam o vaso sagrado com bebidas tóxicas e estonteantes, ou então tem gente que transforma numa máquina de gula carniceira, ou então aqueles que despedaçam nos choques do prazer delituoso, e aqui ele está claramente se referindo à sexolatria, ao sexo indisciplinado. Não está falando daquele sexo normal que foi criado por Deus, baseado no amor, no respeito e na disciplina, não. Está falando do desenfreado mesmo. E todos eles vão trazer consequências para o nosso corpo, que daqui a pouco a lei de causa e efeito vai trazer a conta. Então, gente, a gente vai ver daqui a pouco crianças trazendo muito novas, por exemplo, problema de cirrose sem nunca ter colocado uma gota de álcool na boca, ou problemas digestivos, já que já vem trazendo desde muito novo, e fica, mas por que aquela criança tem isso e a outra nasceu sã, né? Deus, na verdade, ele é bom. Essas dores têm origem humana e são educativas para cada um de nós. Tudo é educativo para cada um de nós. Você está exagerando no açúcar, daqui a pouco vai vir uma diabetes para te ensinar a respeitar o açúcar também, porque daqui a pouco a gente vai largar o corpo para onde a gente vai e não vai ter açúcar. Se eu levar para lá a necessidade de comer açúcar, eu vou sofrer para caramba do outro lado. Então eu já começo a controlar a partir de agora, por bem ou por mal, de maneira que a gente já está antevendo uma nova era em que a gordura e o açúcar com toda certeza serão catalogados como drogas num futuro bem próximo. Assim como muita gente não sabe que o café hoje ele é considerado pela OMS como uma droga. O café ele altera o sistema nervoso, inclusive traz danos muito grandes em pessoas que exageram o seu uso. A gente sabe, a gente tem o conhecimento disso, né? Então vai ter drogas do futuro, as drogas do futuro, açúcar e gordura. A gente vai estar balanceando esses dois, trazendo menos problemas para a nossa saúde física e cada vez trazendo mais longevidade para esse corpo, já que o espírito precisa do corpo para estar se disciplinando, para estar experimentando essas situações que a gente tem aqui, que só engrandece e só vão enriquecendo a gente de experiências. Mas ele vem falar aqui para a gente, 4 coisas que não podem jamais serem esquecidas. A higiene, é claro, porque a partir da falta de higiene que a gente vai ter um monte de enfermidade, a gente entrega esse corpo para os micro-organismos. A temperança, o equilíbrio, né? A medicina preventiva, hoje a gente usa a medicina depois que o mal já aconteceu, que é buscar o remédio para poder aliviar ou restaurar a saúde. Agora, quando a gente tem a medicina preventiva, a gente desde cedo já faz a alimentação da maneira correta, a gente já usa o nosso corpo da maneira adequada. Tá? E o outro é a disciplina. Higiene, temperança, medicina preventiva e disciplina. Porque enquanto a gente está encarnado aqui, a gente precisa desse corpo, não tem jeito. E a gente tem um texto no Evangelho segundo o Espiritismo que fala cuidar do corpo e do espírito. Nem somente cuidar do corpo, nem somente cuidar do espírito. Ambos precisam de atenção. Porque tem gente que, eu estou descobrindo agora a vida espiritual, quero cuidar exclusivamente do espírito. Acaba mortificando o corpo vai trazer consequências para o espírito. Então nós temos que cuidar do espírito também. Cuidar com a nossa alimentação, cuidar com o exercício físico, cuidar utilizando todos os recursos da medicina que a gente tem, mas principalmente entender que a alimentação para esse corpo físico não é só a alimentação que a gente conhece no mundo, não. A gente também alimenta o nosso corpo físico quando tem boas companhias, bons amigos, quando a gente faz meditação, quando a gente escuta uma boa música, quando a gente busca a arte mais nobre, aquela arte que enriquece a gente está trazendo consequências boas, em primeiro lugar para a nossa mente, que vai comunicar para o corpo todo, porque a mente ela vai determinar tudo o que eu vou fazer com o meu corpo. Vocês não percebem que às vezes o oncologista, né, ele pergunta para o paciente, né, o que você tem de propósito para a sua vida? Então, cuida dos teus propósitos que eu vou cuidar da tua doença. Porque fala, a hora que a mente da pessoa começa a levar para caminhos de tristeza, o corpo vem junto. Então fica aí a lição de Emmanuel, o convite de Emmanuel,
para mais uma vez a gente cuidar do nosso vaso sagrado. A gente agradece do fundo do coração a Ele e roga a Jesus que nos ampare para frente, para o alto sempre.